Prefeito, boa noite a você, boa noite à audiência. O senhor foi reeleito pela segunda vez, está no 4º mandato na cidade de Araraquara, que é uma cidade importante no interior de São Paulo, uma cidade ligada ao agro. O que destoa muito da situação do PT no interior de São Paulo. Qual que o senhor acha que é a fórmula, qual que é a sua diferença em relação a outros candidatos do PT em cidades importantes do interior de São Paulo que acabaram amargando um resultado diferente do seu? Olha, Cássio, eu penso que, por mais que a conjuntura nacional, e muitas vezes a conjuntura internacional, né, ela determina as ações em todas as esferas da sociedade, eu penso que as cidades, elas têm histórias típicas, né? Cada cidade tem a sua história. Eu me tornei uma liderança política muito ligado, organicamente ligado à cidade de Araraquara. Então, eu fui vereador 2 vezes, como há pouco, uma retrospectiva da minha vida política demonstrou. Depois saio do mandato de vereador e me elejo prefeito. Me reelejo, depois sou, como deputado estadual, a figura pública com maior votação da história da cidade. E depois volto numa situação política adversa que o meu partido vivia, que foi 2016. Então, o que eu posso te dizer é que essa minha trajetória na cidade foi uma trajetória marcada com muito diálogo, com muita capacidade de diálogo. Eu penso que, se eu fosse me autodefinir, Cássio, eu diria que eu sou uma liderança que tem, né, um perfil construído pelo diálogo. Então, na minha cidade, eu nunca abri mão das minhas convicções. Minha cidade tem orçamento participativo. Minha cidade tem todas as políticas públicas típicas de um partido que tem preocupação com a área social, como o PT. A minha cidade... Eu me preocupo muito, né, com aquilo que possa melhorar o ambiente de segurança na cidade, né, da perspectiva, inclusive, social. Mas, por eu defender as minhas convicções, eu nunca abri mão de dialogar. Então, se for na cidade, eu sento com o empresariado, da agroindústria, me reúno frequentemente com os empresários, inclusive com os grandes empresários da agroindústria de Araraquara, que são grandes empresários da agroindústria brasileira, né? Mas também, do mesmo jeito, eu me reúno com os movimentos sociais, eu me reúno com as lideranças de bairro, né? Como eu já disse, nós temos o orçamento participativo, que para mim é um belíssimo instrumento de gestão. É a panaceia? Não. Mas nessa crise que eu estou falando aqui das minhas convicções, para mim a gente vive uma crise da democracia representativa, no Brasil e no mundo. E cada vez mais o eleitor se afasta das eleições por ele começar a desacreditar ou por ter indícios que ele desacredita da democracia representativa. Eu penso que o orçamento participativo é um belo antídoto, porque você chama a sociedade civil para participar dos rumos das políticas públicas com participação direta. Ela vai lá, ela diz o que é importante para a cidade, ela diz o que é fundamental para a vida dela e vota como prioridade. Então, o meu governo é um governo típico, né, de um partido que valoriza essas bandeiras, mas também é um governo que conversa muito mesmo com todos os setores. O senhor entende também que a sua cidade é uma típica cidade daquela lista que olha mais para o pleito local? Porque a gente sempre costuma dizer que os pleitos locais, eles se descolam um pouco das eleições nacionais, até mesmo em alianças. Às vezes a gente vê partidos que jamais construiriam alianças numa eleição nacional e que, de repente, ali para o município fazem alguns acertos para que todos sejam contemplados. Araraquara entraria nessa história, então, no interior de São Paulo, que predominantemente elegeu Jair Bolsonaro, mas tem, por exemplo, numa cidade importante como Araraquara, um prefeito do PT? Olha, Evandro, eu acredito nisso não como uma verdade absoluta, porque eu penso que a eleição local ela é muito decidida pela capacidade do candidato em apresentar soluções para os problemas locais. Acredito nisso. Ou seja, o partido importaria menos. Importa, e eu vou dizer por que importa. Prefeito, mas seu vice, salvo engano, é do PP. Do PP, exatamente. É uma aliança. É uma aliança. Não, eu faço alianças, eu sou a favor das alianças, eu sou a favor que você junte forças políticas em torno de ideias majoritárias. Mas
eu penso que, por exemplo, uma cidade como São Paulo, talvez um pouco menos o Rio, um pouco menos Belo Horizonte, o debate nacional influencia muito. Né? Eu acho que uma cidade como Araraquara influencia menos. Mas em Araraquara, Evandro, o Lula ganhou no primeiro e segundo turno. O Haddad ganhou no primeiro e segundo turno, o que mostra que lá também o debate nacional tem importância e que a cidade optou por posições caracterizadas mais progressistas no último pleito. Mas eu penso que não há... não estou dizendo que deixe de existir disputa. Nem vou dizer para você que a próxima eleição agora, em 24, não terá disputa, não terá polarização, as forças nacionais não estarão representadas. Mas o que eu te digo é que, independente de tudo isso, e que lá eu convivo com os empresários que têm posições antagônicas às minhas, empresários que nas eleições fazem campanha contra as minhas posições, mas isso não me impede de dialogar, isso não me impede de conversar quando o interesse é público. Por que eu não sento na mesa de quem pensa diferente? Não tem problema nenhum com isso. Eu sento na mesa de quem pensa diferente, desde que dessa reunião, em torno dessa mesa, o resultado dessa reunião saia propostas que sejam de interesse coletivo. Eu não tenho problema nenhum em sentar com quem pensa diferente.